Olá, irmãos, boa noite. Com a permissão do Senhor, estamos aqui para assim estar louvando e bendizendo o nome do Senhor e fazendo tudo para a glória dele. Irmãos, vamos continuar no nosso propósito de oração, estarmos assim sempre apresentando as nossas famílias, nossa igreja, os departamentos da nossa igreja, tudo ao Senhor em nossas orações. E não esquecer também das nossas atividades do ano, né? Temos aí fazer a programação do ano da igreja, dos departamentos, e que possamos fazer e ter condições de colocar em prática. E não esquecer de a gente estar orando para que Deus dê a parada nessa pandemia para que nós possamos trabalhar livremente esse ano 2021. Bem, meus irmãos, essa noite nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 36. O Salmo de número 36, nós vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 4 e para a nossa meditação nessa noite, que diz o seguinte, o Salmos 36. A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, pois em seus próprios olhos se lisonjeia e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, detém-se em caminhos que não é bom e não odeia o mal. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos estar orando. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado, seja sempre o nome do Senhor. E por isso, Pai, nós te exaltamos pela beleza da tua santidade, nós te exaltamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, nós te exaltamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus, e que o Senhor possa permitir, ó Deus, possamos ter, assim, cada dia conhecimento e ter, assim, ó Pai, uma sabedoria em aprender com a tua santa e bendita palavra. Sei com a vida de cada um, abençoa grandemente e nos dirige em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos... nós podemos ver aqui nos Salmos de número 36, que ele é um salmo de sabedoria que revela a natureza do pecado e exalta o amor infalível de Deus. Então, o Salmos 36... ele é um salmo de sabedoria de Davi, né? Então, Davi, nas suas meditações e lembrando e Deus falando ao coração dele, então ele exalta, ele mostra essa necessidade que nós temos, que era necessário deixar para que nós hoje estivéssemos aprendendo com ele, que Deus ele é infinitamente misericordioso, que ele é infinitamente bom, que ele é infinitamente poderoso, né? E os Salmos, ele mostra também que o homem é falível, e o homem é pecador, e o homem sempre tem a tendência de se desviar para o mal, mas mesmo assim Deus está sempre de braços abertos para trazer o homem de volta para os seus caminhos, né? E nesses salmos nós temos aqui algumas coisas para a gente aprender nessa noite. Primeiro, nós podemos ver que ele é um salmos que revela o pecado do homem, mas também aqueles salmos que revela, é uma revelação da natureza do pecado. Ele é um salmos que o versículo de 1 a 4, ele faz a revelação da natureza do pecado, como o pecado age, como o pecado nasce e prolifera na vida do homem devagarzinho, passo a passo, né? É o texto que nós lemos, que ele vai dizer o seguinte: a transgressão fala ao ímpio, no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, o versículo 1 ele já começa falando que é a transgressão que fala no íntimo do coração do ímpio. Ele fala profundamente. Então, irmãos, isso é algo que realmente é assustador, porque o ímpio, cada dia mais, ele se desvia, ou se alonja mais, ou se afunda mais no lamaçal do pecado, e essas coisas vai só aumentando a sua impiedade, vai só aumentando a sua fraqueza, e cada dia mais ele vai só descendo sentido ao inferno.
E agora onde é que está o X da questão? É a nossa... Onde é que nós entramos nisso? Ou seja, nós como povo de Deus, conhecedor disso, temos que estar agora atentos para mostrar para ele que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que a impiedade dele, do que a transgressão dele. Ela é maior do que tudo, que ela pode combater a misericórdia de Deus. Mas ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então eu e vocês, nós precisamos realmente estar buscando, em primeiro lugar, a Deus em oração, para que Deus nos dê sabedoria para como chegar até ele e falar de uma forma que ele venha entender. Em segundo lugar, nós precisamos também continuar nossas orações, clamando a Deus, que Deus convença ele do pecado. O pecado dele só leva ele a cada dia mais transgredir. O versículo 2 diz, pois em seus próprios olhos se lisonjeia, e diz a sua iniquidade, não há de ser descoberta, nem detestada. Ou seja, ele agora fala a sua iniquidade, que ela não vai ser descoberta e nem vai ser detestada. Ou seja, é o que nós vemos nos dias atuais, as pessoas mais ou menos nesse sentido, né? Eles justificando que Deus é amor. Essa pregação está sendo muito forte nos tempos atuais, que Deus é amor e Deus, na sua misericórdia, não vai condenar ninguém ao inferno. Ou seja, Deus conhece a fraqueza do homem e por saber que o homem é fraco, então Deus vai perdoar todas as suas transgressões, todas as suas barbaridades. E isso nós sabemos que não é verdade. Mas há quem defende essa tese. Mas nós sabemos que não é verdade. Então, aí onde entra realmente agora a nossa preocupação, aí onde é que nós temos que nos esforçar mais ainda. Porque o salmista aqui está revelando. O salmista aqui está revelando. Ele não está revelando coisa boa, ele está revelando o quê? A natureza do pecado. A natureza do pecado, como ela tem uma natureza forte na vida das pessoas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa realmente orar por isso, precisa realmente se preocupar com isso. E cada dia mais o pecado ele entranha, ele cauteriza na mente das pessoas e elas não veem problema. E o problema está bem explícito. Né? Quer dizer, o salmista ele começa o salmo falando, a transgressão fala ao ímpio. Ela fala, ou seja, ela fala de uma forma que o ímpio fica convencido, que ele chega a contestar no versículo 2, dizer, pois em seus próprios olhos se lisonjeia e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada, nem há de ser descoberta, nem detestada. E nós sabemos que Deus conhece os corações, Deus sonda os corações, Deus descobre tudo que está encoberto, e ele detesta a iniquidade no homem, né? Mas ele não só se contenta, ou seja, o salmista ele não só se contenta com isso, e ele continua revelando a natureza do pecado no versículo 3, que ele diz, as palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Deixou de entender e de fazer o bem. As palavras da sua boca são engano. A iniquidade conduz o homem para esse lado e ele vai a passos largos. Então, realmente, nós precisamos estar atento a isso, estar orando. Porque o salmista, ele denuncia, o salmista, ele mostra realmente que a igreja, ou seja, que o povo de Deus precisa ajudar essas pessoas, orando, lógico, não compactuando com as transgressões e as iniquidades, mas amando e pregando-lhe uma palavra de amor, o amor de Deus, né? Mas também, em segundo lugar, podemos ver que o salmista Davi, louva a Deus na continuidade no seu amor, pela continuidade do seu amor. Ou seja, o salmista ele louva a Deus pela continuidade do seu amor, um amor fiel. Os versículos de 5 a 9, o salmista vai dizer o seguinte: o teu amor, ó Senhor, alcança os céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. A tua retidão é como as grandes montanhas, e a tua justiça como um grande abismo.
ó Senhor, tu preservas os homens e os animais. Quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Por isso os olhos dos homens se abrigam e a sombra das suas asas. Eles se fartam da gordura da sua casa e tu lhes dás de beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Na tua luz veremos a luz. Então, o salmista, ele louva a Deus e no seu louvor, ele louva pela continuidade do amor de Deus, um amor fiel que Deus tem, porque ele vai falar no versículo, no versículo 5, né, o teu amor, ó Senhor, alcança os céus. É o amor de Deus que alcança os céus, ou seja, que alcança os corações do homem. Se ele está no céu, ele vai também alcançar o coração do homem. E aí o versículo 6 ele vai dizer, a tua retidão é como as grandes montanhas, e a tua justiça como um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas os homens e os animais. Tu preservas os homens e os animais. Então, no versículo 6 ele vai falar, ele vai fazer vai trazer uma palavra figurada, chamando a atenção para a questão do tamanho das montanhas e do abismo, né? Ou seja, o amor de Deus, ele compara uma grande montanha, uma montanha enorme, para dar a entender realmente a grandeza do amor de Deus pelo homem perdido. Ele também leva a entender quando ele fala do grande abismo, né? Ele faz essa comparação, né? Quer dizer, a tua retidão é como as grandes montanhas e a tua justiça como um grande abismo, a justiça de Deus. Então ele está falando isso. Então, confiado nisso, nesse amor grande, nessa justiça grande, é que nós temos que nos pegar isso, nos basear nisso e aí sim correr contra o tempo para atacar contra o inimigo. Porque o inimigo, ele quer destruir o ser humano. Nós sabemos que Satanás, ele não vem fantasiado de Satanás, ele vem disfarçado de muitas coisas e esses disfarces dele faz com que as pessoas o aceitem de bom coração. E aí leva as pessoas a se afastarem de Deus, como foi citado nos primeiros versos do capítulo 36, e ali, cada dia mais, o ser humano se afastando. Por quê? Porque ele vai fantasiando. Satanás vai fantasiando. E o versículo 6, como ele fala, né, que na tua justiça é como um grande abismo, ou seja, Deus, ele é justo. E ele é justo para comigo e para com você, e também para com o ímpio. Então, se você e eu, se nós nos disponibilizarmos para estarmos assim, realmente levantando e indo pregar o evangelho, falar das boas novas, falar da salvação em Cristo Jesus, Satanás vai se enfurecer. Mas Deus é justo para nos defender. E é justo também para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E então nós só podemos, nós só devemos descansar realmente do poder de Deus e trabalhar para a glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está à toa. Ela não é uma igreja que não tem quem o proteja. Ela tem sim. E o protetor dela é um protetor poderoso. Então, podemos louvar a Deus fielmente. É um exemplo que Davi nos dá, né? O louvor a Deus que ele faz para que, pela fidelidade de Deus. Então nós também, irmãos, uma outra coisa também nós precisamos botar em nossos corações, que nós também devemos estar louvando a Deus pela sua grandeza, devemos estar louvando a Deus pela sua fidelidade. Louvar a Deus por tudo, né? Por tudo. Em todos os momentos, estar louvando a Deus, porque o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sem ele, ninguém vai a lugar nenhum. Porque as pessoas acham que estão prosperando, o mundo, as pessoas que não conhecem ele acham que estão bem, mas no entanto não estão. Porque o próprio Salomão, quando ele escreve lá Provérbio, ele diz: há caminhos que ao homem parece correto, mas o final dele é que é morte. Ou seja, caminhos que perversos, caminhos de tristeza, caminhos de dores.
E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Ou seja, veja a diferença do caminho, dos dois caminhos. Salomão apresenta há caminhos que ao homem, parece bom, ao final de morte. Mas Jesus diz, eu sou o caminho. Só que quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele termina dizendo que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é o caminho verdadeiro, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é esse caminho o qual nós devemos andar e conduzir as pessoas para andar por ele. Há caminhos, esses outros caminhos que é citado lá em Provérbio, parece reto, mas não leva o homem ao céu. Até parece, né? Há um ditado popular que todos os caminhos conduzem a Roma. Aí sim, pode até ser que seja. Mas o que conduz os céus é só o Senhor Jesus Cristo, né? E o salmista, ele louva a Deus por isso também, né? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. E o seu e o meu e o nosso louvor deve ser para Deus e não para o homem, não para qualquer um outro sentido, mas um louvor que deve ser direcionado único e exclusivamente para o nosso Deus, pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua ação defensora que ele faz em prol do seu povo. A ação defensora de Deus, da igreja, do membro individual, é o motivo pelo qual nós devemos estar louvando. Davi está louvando por isso, né? Porque Deus ele é um Deus fiel. Ele fala do ímpio, como o ímpio ele se levanta, como o ímpio ele maquina, mas a fidelidade de Deus ela vem e contra todas essas coisas. E também nós podemos ver que Davi deseja estar em oração a Deus para que Deus continue o amor fiel, um amor fielmente a seu povo. Ele ora a Deus, aquela continuidade, para que esse amor seja contínuo e que não só ele seja contínuo, mas que o povo entenda. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus não ama, por estar em algumas dificuldades. Outros, por Deus amar, eles querem esnobar. No entanto, não é assim que funciona. Então, se a gente der uma olhadinha nos versículos de 10 a 12, o salmista vai dizer o seguinte, no texto que nós lemos, Salmo 36, estende o teu amor aos que te conhecem e a tua retidão aos retos de coração. Não venha sobre mim o pé da sombra, e não me mova a mão dos ímpios. Caídos estão os que praticam a iniquidade, estão derrubados e não se podem levantar. Os que praticam a iniquidade estão derrubados e não se podem levantar. Mas o versículo mesmo que nos chama a atenção é o versículo 10, que diz, estende o teu amor aos que te buscam, que te conhecem, e a tua retidão aos retos de coração. Então, irmãos, só isso aí é algo que conforta os nossos corações, que enche o nosso coração. Nós precisamos estar com os corações cheios, por isso aí, quando a palavra de Deus diz o quê? Ou seja, o salmista diz o quê? Estende o teu amor aos que o conhecem. Ele estende o seu amor aos que o conhecem. E estende o amor aos que o conhecem e a tua retidão aos retos de corações. Vamos, o coração reto é aquele que adora a Deus, o coração reto é aquele que louva a Deus, o coração reto é aquele que reconhece Deus como realmente o ser supremo desse mundo. Porque tem muitos corações aí que acham que conhecem, ou seja, até fala, mas não agem corretamente como se estivesse realmente reconhecendo. Eles fingem. Mas os que conhecem a Deus, eles têm, porque o salmista, ele expressa isso, e essa palavra é a que nos conforta, é a que nos fala, porque o amor de Deus está estendido até nós. Mas ele está estendido até nós de uma forma que nós podemos fazer com que outras pessoas reconheçam, e ele seja estendido até eles também. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é protegida por Deus, o amor dele está sobre nós. Agora, se nós não vivemos melhores, é porque nós não estamos absorvendo isso, entendendo isso. O amor dele está realmente chegando até nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim a cada dia estar louvando e bendizendo o nome santo do nosso eterno Pai. Porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória.
mais uma vez vamos estar encerrando com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, perdoa os pecados, nossas falhas, Deus, e nos abre para o entendimento e nos dá assim uma noite para descanso na Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelas Tuas grandes bênçãos, te louvamos pelo Teu grande amor, te louvamos, Senhor, pela Tua fidelidade e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso